Tá começando o cafezinho nessa segunda-feira, último dia do mês de junho de 2008. Está terminando o semestre, o primeiro semestre. 4 minutos para uma. Deus. Entramos no ar aqui com o horário recorde. Horário de verão. Ou recorde. Eu tava almoçando com alguns dos nossos colegas, inclusive com... Espera a chamada. Bota o fone. Sol brilhando no centro da capital gaúcha. Estamos aqui com Ramiro Russo. Boa tarde. Então de estúdio do rádio. Não tem nada parecido, cara. Arthur de Faria. Olá, que tal? Melhor gênio Do gênero. da música. O maior gênio do Rádio Gaúcho do mundo. É onde é que ele pôs o fone dele, ó. É. Se liga nele mesmo, tá ligado? Tem energia própria, rapaz. Simone Cabral. Presente, Mauro Borba. Melhor comentarista de arbitragem. Dias parado, mas olha. Mas eu sou fã do Ramiro, viu? Quero dizer Bem, aqui. amigo. Ontem um ouvinte Não, mandou uma posso. mensagem dizendo, pô, bem que a Simone podia fazer um curso de arbitragem, né? Eu digo, pra quê? Daí estraga, perde a graça. Aí o brinquedinho não vai funcionar mais, né? Adriano Domingues, o melhor repórter de campo. Deus o livre! Pô, muito obrigado, Mauro Borba. Eu sei que o Heron vai ficar brabo comigo, mas eu tenho que dizer, o melhor comentarista do Brasil está aqui na minha frente, Mauro Borba. Bem embaixo à direita ali na parte do Concorda, Heron? cafezinho. Bem embaixo à esquerda. quer dizer. Finalmente eu te convenci disso, Adriano. Finalmente eu consegui convencer o Adriano dessa minha teoria. Eu fico feliz. Obrigado, Mauro Borba. Eu transfiro todos esses elogios que tu citou a Puta todos que pra ti. pariu. Obrigado, Heron. Obrigado. É a âncora mais pesada do rádio. Cara, eu nem me arrisco mais a puxar saco, porque agora eu só lido com profissionais, rapaz. Eu nem arrisco, meu. Não, mas Arthur, se a gente não jogar confete na gente mesmo, quem vai jogar, né, cara? Meu avô que dizia que se ninguém Ah, gava, o Zé cagava, né, meu? Que é o mesmo. Joguemos nós, então. O detalhe é que ele não joga confete nele mesmo, ele joga no Mauro. Sim, Teu avô te Vamos te ensinou ajudar. errado, viu? Porque é gabar, não é gavar. não, mas se dizer gabar não tem graça, Mas é né? piada, né, ô Arigó? Vai lembrar do gabardo lá, que coitado do cara, deixa o cara. Não, é que nem o Arigó Tony é muito Garrido, bom, né? né? O repeat Arigó. e o Arigó repita. é ótimo. Ah, é. Arigó. E o Paulo Arigó. Inchauspe foi fazer um giro, uma gira. Quer dizer que giro A, então. Giro A. Não, ele foi resolver umas questões aí no interior e... No interior dele, né? Tá passeando ele e o mesmo. Tadeu Foi fazer está análise. passeando. Foi uma maravilha porque eu pedi... Inchauspe, tu pode me emprestar segunda-feira um violão? Posso, com certeza. Aí depois, no final da tarde, tu não esquece o violão, tá? Ele, claro. Tá, capaz. Aí depois liguei pra ele no final de semana, tu traz o violão pra mim em segunda, ele, pá, mas quantas vezes tu vai me falar? Aí eu liguei pra ele hoje de manhã, puta, esqueci. Mas Sim, tem um uma violão aqui na voadinha. rádio. Tem o violão. Mas é, não, é o que eu vou... Vocês ensaiaram com a banda da galera hoje sem o Paulo? Não, banda mole. Ah, banda mole. Banda mole. Ah, eu achei que era a banda banda da mole. galera que você tava puxando o tapete do Paulo. Não, pelo contrário. Paulo que não está aí, né? Não, imagina, com 3 guitarras, só com 2, aquilo ia ficar um vazio. Ia estragar, né? Só 2 vai ficar vazio. Seu Paulo não está. Ah, mas o que eu ouvi hoje de manhã do ensaio da Banda Mole, pô, fechou. Olha, eu Meus ouvi ali, respeitos. eu gostei muito. Meus eu gostei respeitos. também. Cara, tem uma música gospel ali que ficou o ouro. Gosto em quem? Gosto de todo mundo. Ah, não me fala isso, cara. Não, o Adriano não pode. Ai. E a Arlete Maus mandou aqui uma piadinha pro Azedinho. O Azedinho foi visitar o primo recém-nascido. No caminho, a sua mãe prevenindo. Ai. Olha aqui, meu filho, o seu primo nasceu sem as orelhas. Então não faça piadas a respeito ou você vai ficar de castigo, ouviu bem? O Azedinho prometeu se comportar. No quarto ele olhou para o seu priminho sem orelhas, muito compenetrado, e falou para a tia: eu tô rezando, tia, pro meu priminho, pra ele ter uma ótima visão, viu? A tia ficou encantada, mas que menino mais atencioso, preocupado com os olhinhos do priminho. Porque se ele tiver que usar óculos, ele tá Coitadinho do guri. Prestou atenção, Urbano? Não, eu tava vendo um negócio. Mas, rapazes, tu viu a folha de sábado, Mauro Borba? Folha de sábado. Folha de São Paulo de sábado? Sim, tô com ela aqui, inclusive, na mão. Tu viu que tem chamada de capa da Ilustrada pro Vitor Ramiro e uma página inteira com ele? É, uma foto bacana. Se não tiver a folha aí, o Heron diz que busca pra ti, mano. Mas é... Claro.
Finalmente, né? Começam a reconhecer. É o Vitor. Não, é o Vitor como escritor, né? em O cima do Vitor como livro atração dele. da Flip. Eu comprei o livro, não li ainda. É lindo o livro. A capa ali, a chamada de capa estética do filme. Eu ainda não me deparei com o livro. O livro é com capa dura, a Kozak Naif é uma editora de luxo aqui do Brasil. Mas eles vai ter um lançam- lançamento aqui em Porto Alegre? Já teve. Já teve. Eu penso. Bem na surdina, então. Foi umas 2 semanas atrás. Não, eu fui lá, eu esperei 1 hora na fila e dei um abraço, abanei e disse, não vai dar porque eu tava tricansado. Tá, mas ninguém falou nada aqui no programa a respeito desse lançamento. Não sei, mas Não. mas estava concorridíssimo. Imagino, concorridíssimo. Eu tenho aquele pensamento do longe demais das capitais. Se o Vitor Ramil tivesse nascido no Nordeste, seria um Djavan, um Caetano, alguém assim. Mas não, Djavan não, coitadinho. Claro que sim. Não. Não, Não fala pobrezinho. mal do Djavan. Não é falar mal do Não, Djavan, tô mas... Você não acha que o Ramil Em é termos de fama, eu acho. Não, eu acho que é reconhecimento? Não, nacional. a comparação talvez. imediata são os colegas de geração dele, né? O Lenine, por exemplo. Mas o Lenine não tem essa projeção que tem o Djavan. não, agora eu entendi. Tá entendendo? Te entendi. Tu fala O projeção. cara tem uma obra que, Tem. infelizmente, por ser aqui, Exatamente. daqui, Mas deixa assim, tá bom Não, assim. claro. Isso, Tá que, ótimo. isso que o Djavan é um cara tímido, não é marqueteiro, né? Exatamente. Imagina Agora, se fosse. Mas Aquelas o coisas que a gente ouve de quem mora fora do país, né? Pô, fui a Nova York, encontrei fulano andando de trem e tal. Agora, outro dia eu tô vindo pra rádio, aí entra na lotação Vitor Ramil. 3 paradas depois. Eu digo, tô em Porto Alegre, cara. Era festinha, Coisa melhor. né? Não, as pessoas saindo pra fazer essas coisas. Eu tava vindo trabalhar. Mas o lance é importante. O Vitor é um cara bastante conhecido dentro de um universo assim. Ele tem um nicho, né? no mercado, assim. Ele é um cara que é o dos artistas gaúchos, é um dos caras que mais circula assim pelo Brasil e tal, Argentina e Uruguai. Mas ele Ele também vive bem escolheu- da sua música? Ele vive só da sua financeiramente, ele financeiramente, vive né? só da sua música desde os 16 anos de E mora em idade. Pelotas, né? E mora em Pelotas. Mas ele Não, é um ele cara tá que escolheu um caminho um pouco diferente, né? Porque Claro. esse negócio de estética do frio, de compor voltado pro lado da milonga, da Argentina, do Uruguai e tal, cria um universo diferenciado. E ir atrás da sua verdade, né? Nunca forçou a mão pra nada e tal. Eu me espelho muito O Vitor é 6 anos mais velho do que eu, né? Mas a gente é mais ou menos da mesma geração. Ele é de 62 e eu sou de 68. E ele sempre foi um referencial muito importante pra mim, não só como compositor e tal, como artista, mas como na administração de carreira. Sempre foi uma coisa low profile, né? Há muitos anos ele mora em Pelotas de novo, depois de morar uma época no Rio, mas se aproximando de gente que ele acha que tem a mesma vibração que Exato. ele, que se interessa por fazer a mesma coisa. E aí Trabalhos vai muito bem criando. acabados, né? Vai criando um negócio. Embora com obra bem diferente, o Ney Lisboa também é assim, né? Mas o Ney não existe fora do Rio Grande do Sul, ao contrário do Vitor. O Ney não tem uma presença assim, ninguém conhece. Mais uma o Ney. injustiça. Mas o Ney sabe que ele optou por isso também. Pois é, por isso que eu digo. Não, que ele optou por não tentar isso. Assim. Uma época ele tentou, né? Porque é uma época que ele tentou e tal. Até a gente entrevistou ele sobre isso também, né, Mauro Borba? Lá pro filme que vão fazer da vida dele. Mas o Vitor é uma prova de que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas os colegas imediatos de geração dele, que são o Zé Cabaleiro, o Lenine e o Chico César. O Chico César diz pra todo mundo que pra ele o melhor disco da geração dele é o Ramilonga. O Lenine tá sempre nos discos do Vitor Ramil. Só não tem esse mesmo reconhecimento popular, né? Eu acho que o tamanho seria esse, assim, seria um... Mas estamos aí na batalha. Estamos aí mandando brasa. É que tu pega caras tipo Zé Ramalho mesmo, ainda sendo um cara... A gente pode dizer que ele é marginal ainda. Sim, sim. Mas ele é conhecido nacionalmente. Mas é que é de outra época. Gente porque que nordestino, o Nordeste tem essa influência no Sim, Brasil. sim, que é tem, nordestino, claro. ganha projeção. A música brasileira é considerada, assim, para todos os efeitos, é basicamente a música do São Rio de Paulo Janeiro. pra cima, né? Mais do que tudo do Rio de Janeiro e do Nordeste. Mas é mais... Até de São Paulo menos. Tem um monte de gente de São Paulo que é muito conhecido aqui que é completamente desconhecido no Rio de Janeiro, por exemplo. Se o Raul Seixas tivesse nascido aqui, será que ele teria a projeção que tem nacional? Acho que não. Mas é que também são outras épocas, Heron, porque tem a história da indústria, né? Na época em que esses caras todos tiveram em grandes gravadoras, né? Em algum momento da vida. Inclusive o Vitor teve em um disco, né? O Vitor começou, cara, quando ele começou, ele foi gravado pela Gal Costa. Pela Gal Costa. Isso Gravou deu dinheiro de direito autoral pra ele durante muito tempo. Ele viveu muito tempo com a grana. Posse também gravou ele, né? Posse, o Estourou, primeiro né? disco dele tinha
Tinha a Zizi Posse cantando com ele, tinha não, qual é a outra cantora que agora? A TT Espíndola. Os arranjos do Egberto Gismonti. Ele já entrou na música. Chegou grandão. Depois é que ele... E ele tinha 18 anos de idade. Depois é que ele optou por esse trabalho um pouco mais regional, assim, e tal. Várias daquelas músicas ele compôs com 16. Eu tava falando com ele esses dias, a gente tava conversando sobre a Malu Magalhães, né? E sobre o Yonlu. Que são casos de gente de 16 anos, porque a gente fazia já, tem umas músicas minhas que eu toco até hoje, que eu fiz com 16, o Vitor também, Estrela, ele tinha 16 quando fez. Mas o que é impressionante é a resolução formal que essa gurizada consegue, que a gente não tinha na época, né? Porque o acesso aos meios é muito fácil, né? Um moleque de 16 anos que sabe compor bem, ele também tem ele tem muito mais maturidade para escrever uma letra legal, já sabe gravar no seu quarto, já tem uma noção de mixagem, de arranjo, coisas que a gente vai o mundo em suas mãos, né? Joga no YouTube e pronto, é o mundo em suas mãos. Tá aí, né? Que demora muito menos para aprender. Vocês viram na Band sábado a homenagem a Cleiton e Cledir? Não. Estão perguntando aqui. Eu recebi um e-mail dizendo que eles estariam recebendo uma homenagem na Band, mas infelizmente me esqueci, não assisti também. É o nosso Claro Torpedo, 5191271071. Mande o seu torpedo aqui pro cafezinho, cara, o original. Deixa eu aproveitar o espacinho, então. Agora de quarta a domingo, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias. Pela primeira vez eu vou fazer uma temporada em teatro. Arthur de Faria. Arthur de Faria. Boa! Vai ter o show novo do Arthur de Faria e seu conjunto, que está estreando agora com tudo em cima, música pro Vicentado, que é o show só instrumental. Ouvir e ver, né? Tem uma ou duas músicas dali que eu compus com a cidade, 16, 17 anos, que a gente retomou, rearranjou e tal. E tem isso, né? Vai ter imagens, tem um monte de gente, a gente conseguiu agora nesse final de semana o Laerte, o cartunista Laerte, né? Sim, ele, Piratas do Tietê. Exatamente, porque ele liberou pra gente usar o Homem Catraca, coisas do Homem Catraca. Que Homem Catraca. Tem uma valsa do Homem Catraca. E, enfim, o Gufo, o René Goya, a Fecris aqui da rádio. O que a Fecris faz? Cada um deles pegou uma música pra ilustrar, né? Tá. Então vai ter 14 das músicas. Tem ilustrações visuais e tal. O show é de quinta a domingo no Teatro de Arena, que fica ali nos altos do viaduto da Borges. Diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Não, a gente não dá o dinheiro de volta, mas é só R$15. Eu vi essa dica no importante jornal da capital. É verdade. Exatamente. Está por todos. Então passou a ser mais importante agora. Em todos os lugares. Charlotte, amiga. Vai ver muito ainda. Boa tarde. Estão pedindo o ar da sua graça neste momento. Enlouquecidas por você. Olá, amores, estou aqui. Estou tão cansadinha do jogo de ontem, né? Aquele assédio. Saiu com alguém? Não quero dizer assim Charlotte, conta pra especificamente. gente. Não foi consolar o Renan depois? Não. Aliás, ele é lindo, né? Nossa, que olhos. Me arrependi de ter votado nele. É um gato, gente. mas é muito guri, né? Desculpa. É muito guri, ainda faz bobagem. Fez arte ontem, né? Ontem Fez bobagem, fez arte. Gente, só pra dizer que o Ratinho chorou, viu? E tá pedindo pra voltar pro SBT. Olha que coisa linda. O Silvio Santos corta cabelo. O Silvio Santos corta cabelo no Salão do Jaça, né? Meu amigo ali em São Paulo. Sim, mas é verdade. Sim. Há muito tempo. E você estava lá, Silvio, e confirme se é verdade que uma pulguinha me contou. Você estava lá cortando o cabelo, o Ratinho encontrou você. É verdade, e pediu pra voltar, pra você reconsiderar a descontratação dele do SBT. Ele disse que comprou até retransmissoras pra transmitir o SBT no Paraná, e você está lhe dando um chute na bunda. Mas nós estamos negociando. Estamos negociando porque ele me deixou, ele me sensibilizou. Ele me sensibilizou lá no Salão do Jaça. Ele começou a chorar. Que nem uma criança. Sim, exatamente. E ele me sensibilizou. Se tem uma coisa que me comove, é um rato chorando. Salve a mim também. Mas o senhor Veja acredita na sinceridade do Ratinho, seu senhor? Mas eu acredito. Eu acredito, depois ficou assim. Opa, tranquilo. Mas eu gostei da atitude do Ratinho de comprar emissoras pra convencer o Silvio Santos. Boa, é isso, né? Comprei umas emissoras. Lei seca leva quase 300 motoristas à prisão. Aí é bonito.
Gostei Caraca, de que ver. muita gente, 300 pessoas. Onde é que socaram esse povo? Ah, mas é que paga fiança, perde a carteira. Mas nem todo mundo consegue, né? Perde a carteira. Eu não sei nem como botar essas pessoas. As cadeias não vai já pra cadeia. estão superlotadas. Não, mas não vai pra cadeia. presídio, né? Deve Vai ser pro levado Xilindró. até uma delegacia, daí faz o papel Paga o lá. É liberado. Coloca. Mesmo que não tenha estudo. Perde a carteira, né? Perde a carteira. Ah, sim, aí paga a multa. Mas vai também de responder 900 processo, paga a multa e... Responde em liberdade. Responde processo em liberdade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 296 motoristas que estariam embriagados foram detidos. O número é considerado alto. O estado que teve o maior número de prisões foi Minas Gerais, 53, seguido do Rio Grande do Sul, 42, Santa Catarina, 32 e Paraná, 26. Rapaz. Então, em vice, as restrições ao consumo de bebida alcoólica valem também para motorista dentro das cidades. Agora, eu quero só falar uma coisinha aqui rapidamente. Ontem eu tava dando uma volta ali no entorno ali da Praça da Encol e tá toda essa história da lei, rigidez, enfim. Só que é o seguinte, faz mais de 2 anos que as faixas de segurança daquele entorno ali não são pintadas. Isso é tudo apagado. Já é um inferno pro pedestre atravessar a rua. Os carros não veem que ali tem uma faixa de segurança, quer dizer, o risco é muito grande. Alô, EPTC, uma tintinha na faixa de segurança no entorno da Encol. Já que estão aí pra cobrar, né? Sim, mas não... Vão pagar também, né? E a história também da bebida alcoólica no estádio, né? A gente viu ontem lá no Olímpico, né, Ramiro? Muita gente. O pessoal bebendo a sua latinha, né? Dentro do estádio. Muita gente bebendo ali. Eu não sei como é que entra o negócio. É venda clandestina. É óbvio, Né? Alguém vai lá na rua, compra Claro, mas o cara que tá bebendo ali sabe o risco que tá correndo, né? Ele pode estar, de repente, prejudicando o próprio clube, né? Os ambulantes... Eu não sei, cara, já não sei mais se tem risco, já... qualquer nota coisa do assim. futebol Os clube, ambulantes dentro do estádio são terceirizados pelos bares. Eles contratam ali o profissional para aquela partida, sei lá como é que funciona, se eles já têm um contrato. Não é carteira assinada, mas os caras eles ganham são cachê, fixos, são né? fixos. E aí o cara, claro, estão vendendo ainda refrigerantes, vendendo outro café no estádio. E o cara tem o isopor. Pronto. Aí ele tem esquema com vendedores da rua, onde ele bota a cerveja, pelo que eu ouvi falar, né, no estádio, já me contaram isso, bota a cerveja embaixo dos refrigerantes e vende clandestinamente. E dentro provavelmente deve ter um custo mais alto isso, né? Porque como é proibido, né? certeza, né? Passa de 2 para 4. 8. Mas é isso que tá acontecendo. E só pra chamar a atenção dos colegas, vocês viram que dia é hoje? Não. É fim de mês. Fim de mês, rapaz. Dia 30. As pessoas do Torpedo também não estão me perdoando aqui. Ô, gente, vamos lá, me ajuda, né? É hoje! Tem coisa sobre a máquina do cafezinho, vocês não querem ouvir. Vamos. Olha, eu tô nervosa, tem convidados. Aqui diz o seguinte, ó. Ramiro, parabéns pela narração ontem. Tava show. Ah, e uma dúvida. Vocês vão transmitir o Grenal da Sul-Americana? Rafael. Tá lá no Veja Bem. Eu posso adiantar uma novidade aqui pra nossa audiência. A partir da próxima semana, a gente vai transmitir jogos em meio de semana em Porto Alegre também. Porque começam alguns jogos já na quarta-feira. Isso né? eu já posso adiantar pra nossa audiência. Essa quarta-feira ainda tem jogo pela Libertadores, Fluminense e LDU. Certo. Então não tem jogo do Brasileirão, mas por meio de semana já tem e estaremos transmitindo Inter e Goiás. Inter e Goiás. Isso, no Beira-Rio. Na quarta-feira da outra semana. Continua a história, então. Os jogos da dupla em Porto Alegre serão transmitidos pela máquina. Isso aí, inclusive meio de semana agora. Feitoria. Legal. Quando entrarem as 50 cotas de patrocínio, a gente vai Já começar. tá em 49. Vamos começar a viajada aí. E olha que a Lia de Fátima da Silva dos Santos mandou aqui. Oi, escrevo pra fazer uma série de reclamações. Apesar de eu adorar vocês. Vocês estão tornando as pessoas antissociais. Explico por quê. Por quê? Primeiro era o cafezinho na hora do almoço, que nós acostumamos ouvir com fone de ouvido, torcendo pra não aparecer ninguém conhecido que quisesse puxar assunto e nos atrapalhar. E agora é com a máquina invadindo o futebol, que nos obriga a fugir dos amigos, pra evitarmos os comentários no meio da narração do excelente Ramiro. Beijos, Dali Tricolor, Lia de Fátima, arrecadadora de valores da Carris. Que maravilha, um beijo pra ela. Arrecadadora de valores. Claro. Nós estamos recebendo nesse momento aqui no cafezinho mais um candidato à prefeitura de Porto Alegre. Vamos receber. Nessa série que a gente está fazendo aí de ouvir todos os candidatos, né? E saber das suas ideias e tal. Onyx Lorenzoni. Auditório lotado.
Tá chegando É uma honra estar aqui. Chegando com um sorrisão e tá animado. Tá animado, Cadê o Mano Changes? O Mano Changes tava sempre enchendo o saco pra vir aqui. Agora que o cara é vice, ele não vem. Olha aqui, nós tivemos que dividir as tarefas. O Esporte Clube Internacional reuniu todos os prefeituráveis, porque tem aquele projeto, né, lá do expansão do Parque do Inter, e estão lá todos os pré-candidatos. Como eu tinha assumido esse compromisso com vocês, eu até tava com problema com Brasília, que eu consegui empurrar para poder estar aqui. Aí eu disse, mano, tu fica aqui no almoço que eu vou lá pro cafezinho, sem almoçar, e eu vim pra cá. Pô, mas é legal essa de chamar o vice de Mano, né? Ô, Mano, você Bah, mano, qual é? E aí? Vai ser muito legal. Já imaginou, nós podemos ter um prefeito, né? Na ausência, caso seja eleito o Onyx Lorenzoni. e o Mano de... Prefeito Mano. Prefeito, mano. Melhor, não, eu tenho uma história curiosíssima. Em 1992, eu fui pela primeira vez cumprindo uma missão, né, partidária na época, candidato a prefeito de Porto Alegre. E eu era muito jovem naquela época, né? Nesse nunca tinha disputado nenhuma eleição assim. E aí foi uma coligação da época do PL, né? Eu fiquei 10 anos no PL e tô há 11 no Democratas, ex-PFE. E aí fiz uma aliança com o PDC, Partido Democrata Cristão. E aí adivinha como era o nome do meu vice? Adão. Professor Adão. Vice Adão. Vice Adão. Aliás, é uma pessoa maravilhosa. Sim. Mas esse nome é brincadeira, né? Chama o Vice Adão. Mas conta pra gente como é que é trabalhar com um mano aí, se comporta bem, dá muito trabalho. Olha, Enlouquecido, né? a gente já tá dividindo as tarefas, muito. né? Eu sou um cara assim, 6h15, 6h20 eu já tô de pé. Aí eu dou uma treinadinha, ou na esteira eu saio pra rua pra correr. E já me disseram que o Mano não tem jeito, né? Artista só no fim da manhã. Então nós já dividimos as tarefas, né? Eu começo lá pelas 6 da manhã e vou até meia-noite e vai no turno do meia-noite às 6. Vai ser assim. E como é que tu vê essas alianças? A gente tem discutido isso aqui no programa, porque estão acontecendo algumas alianças curiosas, né? Inesperadas, assim, de partidos que a princípio não... historicamente, né? Historicamente não teriam, né, identidade, assim. Como é que tu vê isso, assim, pra política, pra tua candidatura, por exemplo? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes para estar fazendo política hoje, onde na verdade a imagem do político é a pior possível, né? É procurar manter duas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeiro, as mãos limpas. Eu acho que isso é rigorosamente condição primeira. E a segunda, manter coerência. Então, acho que essas duas coisas somadas te permitem andar na rua do jeito que, graças a Deus, né, sou muito agarrado com o chefe lá de cima, que eu posso andar, né? Eu recebo nas ruas o carinho das pessoas, respeito. Quem eventualmente discorda das minhas ideias, me respeita, né? Eu tenho recebido muito carinho, por conta de eu me empenhar muito para ter essas duas coisas. Então, a aliança que eu fiz, que é a que eu posso falar dos outros, né? Quem sou para ficar criticando os outros, né? Mas a aliança que eu fiz é uma aliança coerente, ou seja, essa nova geração aí do PP, que é um partido que tem uma história bonita, no caso de Porto Alegre, ex-prefeitos importantes, como o Dib, né? Que é uma referência na cidade de Porto Alegre, o próprio Vilela, né? O Telmo Thompson Flores, são prefeitos de uma época que Porto Alegre propunha para o Brasil, uma cidade de ponta, né, na disputa com as demais capitais. Então, essa aliança com o Mano é um pouco da nova geração, né, da cabeça nova, arejada, criativo, polêmico, mas uma pessoa do bem, né. E o outro partido que está comigo é o Partido Social Cristão, acho que tem tudo a ver comigo, até por eu ser luterano e acreditar, né, em Deus, ter fé. Então acho que as coisas têm um sentido, entendeu? Da gente estar junto e sair pra rua junto. Certo. Mas se tu tivesse assim, se tu fosse votar, tá? Se tu não fosse candidato, se tu olhasse assim, qual das três alianças tu ia achar mais engraçado? O Lula com o Alencar, a Manu com o Berfran ou tu com o Mano? Legal. Olha, eu acho que tem menos coisa pra explicar, é amigo Mano, entendeu? Porque o Mano
é um cara humano, muita coragem, né? Primeiro humano. Né? Humano. Segundo é um cara que, artista, né? Saiu de um lugar onde são só palmas, né? O talento, a capacidade dele, né? A simpatia dele. E vem para um mundo onde as coisas são muito difíceis, né? E parece que as pessoas não se corrigem, né? Tem lá o mensalão, aí depois tem os aloprados, aí depois não sei o que, quer dizer, a lambança continua, né? Sim. Então, ter uma pessoa com a história pessoal dele, né? E com os valores que ele tem, ter vindo pro mundo da política, eu acho que é uma benção pro mundo da política. E para mim, eu tô muito feliz de estar com o Mano, acho que foi só campanha alegre, pra cima. A nossa convenção já foi, a convenção que mais reuniu gente, nós tínhamos 1.200 pessoas ali na Casa do Gaúcho, e ele já deu uma palhinha, foi super divertido. E tu canta com ele em algum momento, não? Eu vou tentar encantar a cidade de Porto Alegre com as minhas ideias, agora a minha voz é que nem meus cabelos, não existe. Bom, a gente tem que fazer um intervalo aqui, já vou deixar uma pergunta pro... Boa, vou deixar duas, Mauro, eu quero fazer uma também. Tá, como é que ele vê a administração Fogaça, né? Porque ele é candidato a prefeito da cidade. E a tua, Couto? Com as 3 coisas que tu promete pra Porto Alegre. Tá bom. Responde depois do intervalo. Depois do intervalo, então estamos de volta aqui com o cafezinho. Pop Rock, a rádio da Umbra. Agora, correspondente esportivo Pop Rock, com Ramiro Ruschel. Vai daí, Ramiro. Mauro, depois do clássico Grenal de ontem, empate 1-1, a situação da dupla é a seguinte: o Grêmio segue na vice-liderança, agora 2 pontos atrás do Flamengo, que ontem ganhou do Sport aos 48 do segundo tempo por 2-1. O time carioca tem 19 pontos contra 17 do Grêmio e do Cruzeiro, que também empatou ontem com o São Paulo. O Grêmio deve escapar da punição de mando de campo, porque identificou e prendeu o torcedor que atirou um rádio dentro do campo. O Rodrigo Mendes agradou ao técnico Celso Rotti, que pode ganhar novas oportunidades a partir de agora. E o próximo jogo do Tricolor é domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Já o Inter, mesmo com empate, subiu uma posição na tabela. De 15º subiu para 14º em função dos resultados paralelos. O Renan foi absolvido publicamente pelos colegas, mas internamente deve sofrer punições e acredito até em punição no STJD. Porque ontem, né, Mauro, ficou caracterizada a agressão do Renan, né? Exatamente, vai ser julgado, né? Vendo o lance pela televisão, ficou claro que ele agrediu o Rodrigo Mendes, não teve outra intenção a não ser agredir o colega, né? E contra o Curitiba, no próximo domingo, o Klemer volta ao gol, naturalmente. O Tyson ganhou crédito e pode ganhar vaga de titular, se a lesão dele não for muito grave, porque ele saiu ontem com problema muscular. E o clube pode anunciar nesta semana o Bolívar para a zaga e o Rosinei para o meio campo. 2 primeiros reforços para o Inter e para o restante do Campeonato Brasileiro. Ontem, depois de 44 anos, a Espanha voltou a ser campeã da Copa. Foi o segundo título importante da Espanha. Aí tinha ganho a Eurocopa em 1964, quando ganhou da União Soviética. O gol do título foi marcado pelo Fernando Torres aos 33 minutos do segundo tempo. O brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna foi apontado pela UEFA como um dos 10 melhores jogadores da competição. Marcos Senna, que foi o primeiro jogador brasileiro a levantar uma taça de Eurocopa, ele que defendeu a seleção da Espanha ontem. E a Espanha tá bem no automobilismo, né, com o Alonso. No tênis com o Nadal. Tá bem no tênis, tá bem no basquete, é campeão mundial de futsal. De futsal também esse final de semana, tem, né? Mais uma coisa que a Espanha tá bem também, que agora não lembro. Mas enfim, tá no boa, auge, né? A questão esportiva da Espanha. E o título da Espanha rendeu também o direito a disputar a Copa das Confederações da África do Sul em 2009, torneio que já conta com o Brasil, que é o campeão da Copa América, né, da Venezuela em 2007, o Iraque, que é o campeão da Ásia, também vai jogar a competição, o Egito, que é campeão da África, mais a África do Sul, que é a seleção sede, e a campeã regional da Oceania, que ainda não foi definida. Make-up estética automotiva, agora também com loja em Cachoeirinha. Veja a loja mais próxima, autos.com.br, e Sinalmaster, solução em banners, painéis, adesivagem de veículos e convites de formatura. Ligue 3019-3999, Mauro Borba. 1h29, seguindo com o cafezinho, estamos recebendo mais um candidato à prefeitura de Porto Alegre, Onyx Lorenzoni, que também é colorado, né? É verdade. A princípio, todos os 3 que vieram até agora são colorados. Conselheiro do Internacional, o Onyx. Mas enfim, vamos lá para as perguntas que ficaram na. O Mano também, né? O Mano também. O Mano também é conselheiro. Conselheiro também. Olha aqui, ó. O que diz o nosso Claro Torpedo aí? O Mano é contra os pobres. Contra o aumento de salário da defensoria e desencadeou uma greve. Mandou Charles Dornelles de Porto Alegre.
Não é verdade que o Mano é contra os pobres, não. Ao contrário, ele é uma pessoa com grande sensibilidade social. E a outra aqui... É 25 na cabeça. Beijos, Camila. Obrigado, Camila. Valeu. Vamos então às perguntas que ficaram no ar aqui. Qual é a avaliação que tu fazes da prefeitura, da administração do Fogaça? Na eleição passada, não se discutiu gestão em Porto Alegre, né? Foi um grande plebiscito. Fica PT, sai PT, né? E aí eu tenho, com humildade, que reconhecer que apesar do crescimento que eu tive no final da eleição, eu saí de 9º lugar e cheguei em 3º, não era a minha hora, né? Eu tenho bastante clareza sobre isso. O Fogaça tinha mais acúmulo, foi pro 2º turno e ganhou a eleição. Só que a administração Fogaça é uma administração que está muito aquém das necessidades da cidade. Uma administração muito lenta, né? Demora para responder, não se antecipa aos problemas, não recuperou uma questão importante para Porto Alegre, que é se planejar adequadamente para melhorar o cotidiano e enfrentar com melhores condições de qualidade de vida o futuro. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que recuperar em Porto Alegre. Acho que ele cumpriu o seu papel, né? Não tenho nenhuma crítica, vamos dizer assim, mais contundente ao prefeito, apenas essa característica de ser uma pessoa que não estava, vamos dizer assim, não tinha um projeto para a cidade de Porto Alegre. A eleição era um projeto em si mesmo, isso ficou claro, porque levou 4 anos para começar a aparecer alguma coisa. Apareceu agora, nesse ano, algumas pequenas obras, nada que melhore a mobilidade da cidade, nada que tenha respondido aos 20 anos de problema dos atendimentos de saúde na cidade. Quer dizer, uma cidade que tem 4 faculdades de medicina, são as 3 de Porto Alegre mais a da Ubra, que está 25 km do centro de Porto Alegre, e que as pessoas continuam. Eu ando pela periferia de Porto Alegre, vou para as vilas. Desde que terminou 2004, eu continuo mergulhado na cidade. Tem aquela imagem clássica de ti dentro de um buraco, né? Falando. É verdade. Mas isso é nessa de 92 que eu falei do viciadão. Mas, na verdade, essa questão de Porto Alegre com os postos de saúde é algo que precisa de uma resposta que não é dinheiro. Na minha avaliação, uma questão de gestão, de administração. E aí eu acho que é um pouco do perfil, né? Eu gosto de uma frase do Rodolfo Giuliani que diz o seguinte: o lugar do prefeito é onde as pessoas estão. Então acho que o prefeito botar o pé no barro. O Giuliani que foi o prefeito de Nova York que conseguiu recuperar a cidade, né? Que tava... fez o tolerância zero lá, né? Que recuperou o padrão de segurança que Nova York tem hoje. E acho que Porto Alegre precisa de um prefeito a fim de ser o síndico, o gerente da cidade, de andar pela cidade, de ser um cara que se envolve com ela e que quer cuidar das pessoas. Eu acho que a minha diferença, fundamentalmente, para o Fogaça seria... Boa tarde, eu gostaria de aproveitar e fazer... Você sabe que eu não me alinho politicamente com o senhor, mas também não, eu agradeço o apoio sempre que posso, né, no Congresso e tudo mais, porque eu também não sou bobo de negar apoio. Agora, quem é governo, o senhor sabe, prefeito vai governar para todos, e não só para alguns. Então, queria saber, você tá chamando o Fogaça de almofadinha? De guri de apartamento? Não, eu tô simplesmente achando que o atual prefeito foi muito lerdo, muito lento, né? E a cidade hoje paga essa conta, só isso. Tá certo. Mas na pesquisa, quem pesquisa a gente sabe, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que as últimas têm errado todas, né? Mas enfim. Mas saiu mais uma pesquisa do Correio do Povo, do Instituto Métodos aqui. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito de Porto Alegre, que é espontânea, né? E a estimulada é se a eleição para prefeito fosse hoje, os candidatos fossem esses, em quem você votaria. Então a parte do CP é o que mais se aproxima sempre dos resultados em relação aos outros centros de pesquisa, né? Então, em ambas dá o Fogaça em primeiro lugar, né? O Fogaça está com 9,2% da espontânea e 28,1% da estimulada. Em segundo vem a Manuela e a Maria do Rosário em empate técnico, né? Tanto numa quanto na outra. E aí o Onix e a Luciana também em empate técnico. O candidato do PT aqui diz só PT, né? Em terceiro, e a Luciana Genro e o Onix mais ou menos em empate técnico também, em quarto lugar. Mas tem um gráfico ali, né, Arthur, em cima das últimas 2 pesquisas, né? Tem. Quem tem subido é a Manuela, a Maria do Rosário tem caído, o resto tá mais ou menos
Parelho. se mantendo. E ontem foi lançado mais um candidato, que é o Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. E não, teve mais 3 candidatos. O Fogaça. Vice do Fogaça. O Marquesan. Não, o Marquesan é campanha. É campanha própria do PSDB. Ele é candidato próprio, Queria perguntar pro candidato como é que ele vê as pesquisas. Acredita? Sim, não? Acompanha. Olha, primeiro eu acho que eu preciso de 12 pontos, né, para ir pro segundo turno. Eu já vou fazendo a conta do que eu preciso. Né? Segundo, eu acho que largada é largada, isso é muito mais recall, quer dizer, lembrança das pessoas do que propriamente intenção de voto, né? Quando tem 72% de indecisos. Obrigado. Né? Tu respondeu. Tem toda a campanha. Com precisão, né? Nós trabalhamos os últimos 2 anos, né? Eu desde que saí da eleição de 2004 eu me apaixonei por gestão de cidades. Esse foi o grande saldo da eleição de 2004, né? E de lá para cá eu tenho estudado, andado pelo mundo, tudo que eu posso sobre renovação urbana, planejamento, segurança, educação, saúde, para me qualificar bem. E nós estamos já há mais de ano trabalhando no projeto de Porto Alegre. Nós pretendemos, vocês brincaram, né? Se eu ia cantar com o Mano, eu pretendo encantar a cidade de Porto Alegre com um projeto que nós vamos dar conhecimento público dentro de mais ou menos 20 e poucos dias, né? É um projeto muito amadurecido. Algumas pessoas do quilate de um Cássio Taniguchi viram as grandes linhas do projeto e o cara sentou na cadeira. Ele disse, pô, eu acho que aqui tu tem um projeto que muda a cidade para os 50 anos. Então, se um prefeito do quilate de um Cássio Taniguchi balançou quando viu que a gente preparou, eu acho que com humildade, com determinação, nós vamos estar no segundo turno. Também, para quem não sabe, de Curitiba, né? Foi prefeito por 8 anos da cidade de Curitiba, é um dos grandes urbanistas do país. Tem várias perguntinhas aqui, ó. Pelo amor de Deus, uma rodoviária nova. Assina embaixo, junto com ele. Mas isso é... Onde seria o lugar para se colocar uma rodoviária nova em Porto Alegre? Bom, isso, como envolve o governo estadual, né? Isso tem que ser algo ajustado e negociado. Agora, na minha cabeça, a atual rodoviária deveria ser o terminal dos ônibus urbanos de Porto Alegre. Ia limpar o centro todo aqui, aí tu bota segurança, dá um tratamento adequado nas ruas do centro de Porto Alegre, tu renova a cidade de maneira bem evidente, coloca a rodoviária num lugar que está cheio de bons lugares no entorno de Porto Alegre, faz uma linha de conexão e está tudo resolvido, e isso dá para fazer. Gostaria de saber se no governo Onix vai ter rodízio dos carros como solução. Pergunta o Rodrigo Caminhoneiro, ele perguntou já isso para os outros. Não, de jeito nenhum, viu, Rodrigo? E vou te dizer o seguinte, né? Primeiro que não resolve. São Paulo está aí para mostrar para a gente que não resolve esse tipo de questão. O que Porto Alegre precisa enfrentar é a questão da mobilidade, da acessibilidade, através de talvez 2 grandes novas vias que retirem o peso da circulação do centro, esse deslocamento dos ônibus para a rodoviária, dos ônibus urbanos de Porto Alegre. Eles podem dar para o centro de Porto Alegre um desafogo importante. Tu tem que voltar a investir nos terminais, nos bairros, para que as pessoas possam usar não apenas o transporte urbano, mas por que não o pluvial também, como uma alternativa de acesso ao centro da cidade, conjugar, por exemplo, o transporte pluvial com o próprio Transurb, uma série de modais, ou seja, de diferentes formas de se deslocar em Porto Alegre que te permitisse um acesso mais facilitado ao centro, menor peso, menor tráfego, e algumas obras de engenharia que Porto Alegre tem que fazer. Porto Alegre tem que fazer, levar o da Mauá. Certo. Quer dizer, o projeto tem quase 50 anos. As fundações estão aqui do ladinho, enterradinhas. Por que não faz? Tem que fazer, tem que ter coragem para fazer. É isso que quando eu digo que a atual administração é uma administração pouco corajosa, pouco inovadora e muito lenta, é porque Porto Alegre tem muito espaço para recuperar. Nós vamos ter 4 anos, são 1.461 dias, eu fiz a conta. Né? Para fazer com que Porto Alegre possa recuperar o terreno que ela, de uma certa forma, perdeu na comparação com Florianópolis, com Curitiba nem falar, e com outras capitais brasileiras. Então, urge que se faça com muita velocidade a recuperação, porque se tu fizer algumas obras viárias importantes, tu desafoga Porto Alegre, tu desengarrafa Porto Alegre. Isso não é promessa nem milagre, é apenas bom senso. Reúne, por exemplo, os taxistas de Porto Alegre e conversa com eles. Sim. O prefeito tem que ter a humildade de se reunir com as pessoas. Que é uma coisa que eles reivindicam muito, que ninguém ouve. Exatamente. Para tu ter uma ideia, o Jean Miller me contou uma história que eu sempre levo como referência na minha vida. Tinha um dado lugar lá em Curitiba que era uma invasão numa pedreira, né, que foi desativada. Aí, pô, como é que leva água, como é que tira esgoto?
Era uma pedreira. Era uma pedreira. Paulo e as Leminski pessoas lá em cima. E aí o Jaime me disse o seguinte: sabe o que eu fiz? Eu fui conversar com a comunidade. Aí conversar vem, disse que um pedreiro levantou o dedinho no fundo da sala, que estava o Lerner com a comunidade, e disse: prefeito, por que não pensa em fazer o seguinte? Tem um corrimão da escada, constrói um corrimão, leva água por cima e traz o esgoto por Toma, resolveu o problema. Tá, outra coisa. Ou seja, se tu vai e fala com as pessoas te tem a solução, exato. O prefeito tem que ter, primeiro, a disponibilidade para ir conversar. Sim. Segundo, a humildade para ouvir. E depois tem que ter rapidez para executar. Tu falou que anda muito por Porto Alegre. Tu já observou qual a linha de lotação que mais funciona em Porto Alegre? Já prestou atenção nisso? A linha de lotação? Que mais tem? Tu para na parada esperando, toda hora tá passando uma. É IAPI. Sabe por quê, né? São 2 empresas que atendem. É a única lotação que tem 2 empresas que atendem. Por que não existe concorrência entre lotação e ônibus em Porto Alegre? Por que não existe 2 empresas para suprir cada bairro da cidade? Sabe por quê? Porque os últimos prefeitos todos, de uma forma ou de outra, interpreta como quiser, tem o rabo preso com a ATP. Isso eu não quis dizer, mas todo mundo sabe. Não, mas eu tô dizendo. Não, todo mundo sabe. E eu, desde as últimas eleições, já fui procurado várias vezes. Por exemplo, na eleição passada, eu discuti aqui, vou propor de novo, tem que ter passagem única em Porto Alegre. Para quem? Passagem de Porto Alegre, para quem corre atrás de serviço, que para quem faz biscate, ela é cara. A gente não sente tanto porque a maioria das pessoas que tem carteira assinada tem o Vale Transporte. Né? Então, isso impacta pouco no salário das pessoas, é 11% ou 12% só, né? Que é impactado no salário da pessoa. Agora, quem procura trabalho, ele passa muita dificuldade com o preço da passagem. Então, tem que ter passagem única para quem corre atrás de emprego, ou para quem vive de biscate. E para ter passagem única em Porto Alegre, eu me lembro, do primeiro para o segundo turno, foi uma das condições para que a gente apoiasse o Fogaça. Ele me deu a palavra que ia fazer passagem única e não cumpriu. E hoje eu compreendo por que não cumpriu. Essa história de não sei o que, é tudo conversa fiada. O trabalhador quer saber se o prefeito tem garantir. Sei eu sou assim, eu sou gringo, né? Então, das 5h30 às 7h30 da manhã tem passagem única. Depois vai ter das 6h30 às 9 da noite. Não precisa ser o dia todo, mas tu tem que dar a condição que o cara que quer batalhar vá atrás do sustento gastando menos dinheiro. Porque às 6 da tarde a gente sabe no que vira a cidade. Exatamente. Né? Exatamente. Eu queria aproveitar a presença do presidente Lula no nosso debate aqui. Boa. Para trazer uma questão que está sendo levantada pela imprensa aí, de que o processo de venda da Varig para a Gol parece que foi meio... Estão levantando suspeitas, né? De que foi feito de forma muito rápida, inclusive pelo seu compadre lá, que advogado, né? Eu não sei pra que meteu os compadres. Que ganhou 5 milhões e tal, que foi intermediário lá. Porque, segundo a Folha de São Paulo aqui, a TAM tinha uma proposta bem melhor, que pagava mais pela Varig. Agora é fácil, depois que o negócio tá concluído, aparece um monte. Eu tinha 10 milhões, eu tinha 12, mas na hora de afinar ninguém aparece. Quer ver? Pra minha mãe tem fila, pro meu pai não aparece. Aqui, ó, outra pergunta aqui. Como convencer o eleitorado jovem que o mano político é diferente do porra louca do eu tô sem erva? Mandou uma cura de Porto Alegre. Analisa o trabalho do cara, né? Olha aqui, ó. Por aí. Eu acho que uma coisa que nem dizer minha avó, né? Outra coisa. Ele, enquanto artista, tem a liberdade de criar, de tentar vocalizar aquilo que ele encontra nas ruas de Porto Alegre. Ele é um homem muito identificado com a periferia da cidade. É do vocal, né? Então, bom, essa é a arte dele, né? De expressar. Ele não vende disco, nem é aplaudido, nem é querido, como a gente vê na cidade, porque ele fala grego, né? Não, ele fala aquilo que as pessoas vivem e tal. Agora, o legal da história é um cara com toda essa bagagem, com todo esse conteúdo, fazer um reposicionamento do ponto de vista, para aí, agora é uma outra coisa, né? É a cidade de Porto Alegre. Eu acho que ele vai trazer para nossa administração essa coisa do cotidiano, do mundo real, da vida das pessoas, da valorização da cultura, da juventude. Eu acho que o Mano traz isso, né? E com esse esforço que ele faz, eu acho isso super bonito, de tentar entender esse outro mundo que não era o dele.
mas que ele contribui no momento em que ele traz toda essa bagagem. Certo. Acho legal isso. Pegando o gancho do Couto, da pergunta do Couto antes do break comercial, quais são as 3 coisas assim que tu sonha em fazer em Porto Alegre, ou se tiverem mais? Bom, acho que uma administração, né, de tudo que eu aprendi ao longo desses anos que eu tenho estudado, são 2 coisas, são 2 eixos, né, o cotidiano e o futuro, né? Então, no cotidiano, o que é vital? A palavra número 1, segurança. Como? Porto Alegre tem hoje um déficit de mais de 2 mil homens da Brigada Militar, que nos próximos 10 anos o Estado do Rio Grande do Sul não corrige, porque não tem. Todas as cidades do mundo em que se conseguiram sair do estágio de menor segurança para o estágio de maior segurança, as prefeituras tiveram protagonismo. Nova York, com tolerância zero. Madrid, que há 7 anos fez uma polícia municipal e conseguiu enfrentar isso, e hoje é uma das cidades europeias com maior segurança. A própria Bogotá e Medellín, que a polícia não é municipal, mas há um protagonismo da prefeitura nas ações conjuntas com a força que lá é federal, né? Mas o prefeito tem que estar no jogo. Então, qual é a minha proposta objetiva? Aumentar a guarda municipal para 1.500 homens, equipá-la adequadamente. Hoje tem 15 carros, 12 motos. Na minha cabeça tem que ter 100 carros, 300 motos. E dinheiro pra fazer isso. Porque uma coisa é chegar aqui e dizer que quer fazer isso, depois chegar. Não tem verba. Então vamos voltar, né? O Júnior mandou aqui só aproveitando. Se o Onix fizer tudo que fala, ele tem meu voto. Só que tem que fazer, não adianta falar. Não, mas por isso que eu perguntei essas vamos coisas, começar né? assim, né? Certo. Essa conversa com o Júlio é legal. Júlio, aqui ó, é um mandato só. Não tem reeleição pro Onix, se ele for prefeito. Eu acho que com isso eu provo para as pessoas que eu não estou brincando nem querendo fazer um caminho de ficar aí na prefeitura. Não. A ideia é um grupo que vai entrar enxuto. Hoje a prefeitura de Porto Alegre tem 22, 23 secretarias, com as coligadas vai a 25, com as outras estruturas que têm status de secretaria, né? DMLU, DEP, essa coisa. Na minha cabeça tem que ter 11 ou 12. Estrutura enxuta. Né? Algo parecido está sendo feito no DF, todo mundo é numa sala, os prefeitos, vice, os secretários, que acaba com os feudos, e todo mundo sabe que o primeiro dia do governo é o dia mais importante, que não tem outro. Depois é o segundo, depois é o terceiro, depois é o quarto, porque só tem aqueles 4 anos. Eu acho que a reeleição hoje no processo político brasileiro é um câncer. O cara entra lá na presidência, o nosso Lula, né? O governador, o prefeito, já está todo mundo pensando na reeleição. Mundo quer ficar mais um pouquinho. O que foi a atual administração? Onde é que tu viu obra em Porto Alegre? Do ano passado para cá. Essa é a verdade, dura e crua, né? E nua. Né? Eu não quero fazer um governo assim. Eu acho que estou lutando há tanto tempo para tentar ser prefeito. Eu quero entrar no primeiro dia turbinado. O primeiro dia é o mais importante. E o prefeito vai ser não apenas aquele que quer ser o fiador da administração, mas o grande motivador. Vou lá para dentro das unidades da prefeitura, vai sair lá sem gari para varrer a rua. Vamos lá, vamos deixar a cidade bonita, entendeu? Eu acho que essa coisa do estado anímico de voltar a fazer de Porto Alegre uma cidade limpa, bem cuidada. Então, segurança, item 1. Item 2, saúde, né? Eu continuo defendendo a tese de que numa cidade que tem 4 faculdades de medicina, contando a UBRA de Canoas, eu não consigo entender por que é que tem essa dificuldade que tem para as pessoas serem atendidas com respeito. Eu vou na Cruzeiro, eu vou na Bom Jesus, eu vou na Safira, eu vou lá na Tinga e eu ouço sempre a mesma conversa. Pô, a gente vai pra fila às 5 da manhã. E morre na fila. E às 7 horas acabou. E aí eu fico sem ficha. Isso é a rotina. Dentista tem uma ficha por semana. É um negócio que não tem cabimento, entendeu? E eu não me conformo com isso. Eu acho que eu tenho me aconselhado muito com o Dr. Pinotti, com as nacionais, com o Alcine Guerra, com o Germano Bonô. É gerenciamento, é gestão. E aí a gente vai botar um baita esforço em cima. E o outro ponto é a educação integral, tá? E atendimento pleno de 0 a 6. Isso aí é ponto de honra para mim. Ou seja, criança, principalmente da periferia, né? Nós vamos dar atendimento integral na educação. O Alcine vem junto com o Murilo Ringel e a Regina de Assis, 2 ex-ministros, e a Regina de Assis é quem cuida da questão de educação na cidade do Rio de Janeiro. Eles estarão aqui no Hotel De Ville, sexta-feira, fazendo um seminário sobre educação integral, ou seja, nós vamos mostrar que dá para fazer aquilo que o Brizola sempre defendeu. Onde eu acho que o Brizola
errou foi quando disse que tinha que ter prédio suntuoso, maravilhoso. Acho que dá para fazer, tenho certeza que dá para fazer educação integral sem ter que estar levantando tijolo, mas o último Enem prova. Todas as escolas que os alunos se deram bem, o que aconteceu? Eles tinham 7, 8 horas de estudo diário, quer fosse uma instituição privada, quer fosse instituição pública. Nosso tempo está esgotando aqui, nós temos os recados finais. Ramiro? Bom, primeiro agradecendo aí o deputado Onix, né, pela presença. Sim. Né? Aqui só porque tem vários aqui só, então um chutando e um dando beijinho. Então, primeiro que dá beijinho, ó. Falando sério, tô admirado com as mudanças que o Onix tem em mente, são ideias instigantes, mandou a Josi de Bagé. E cadê o... Cadê o chute? Bota a porrada aí. Cadê o chute? Bom, enquanto procura ali, só rapidinho aqui. Eu vi no jornal também que o índice de gente que está pensando em anular o voto é muito alto. Então, assim, ó, o que a gente está fazendo aqui de trazer os candidatos é uma coisa para quem nos ouve, prestar um pouquinho mais de atenção, esquecer essa história. Vamos votar, gente. É aquilo que o Tedi falou aqui. Concordo. Sabe? Acho que não tem porquê se eu não vou votar porque eu não quero me envolver nesse processo. Está se envolvendo igual. Acho que... Concordo. Tá aqui o chute, ó. O Juliano mandou, ó. Esse cara e seu vice representam o que há de pior na política brasileira historicamente. Nem pensar. Então, pra gente acho que é um direito dele, né? E ele só presta atenção na campanha do que a gente vai fazer, porque talvez ele mude de ideia. Porque nós vamos tentar encantar a ele e a sociedade de Porto Alegre com a proposta que a gente vai apresentar. Mauro, o toque final é o seguinte, ó. Eu disse cheguei na rádio aqui hoje, acessei o site do Barba Azul, barbazul.com.br, queria dar esse toque pra galera pra fazer o mesmo, porque lá já tem a programação completa do mês de julho, que começa amanhã, né? Barbada pra programar aí todo mês aí de balada, cara. Então fica o recado pra quem quiser também curtir as baladas do Barba Azul e se programar pro mês todo. E quem quer já botar o nome na lista VIP pra próxima balada, que é quarta-feira, 3331-6180. Repite. 3331-6180 é o telefone, liga agora e bota teu nome na lista VIP. E outro toque que eu queria dar antes de encerramento do programa é que o Bives pediu pra avisar que hoje ele vai estar na Federação Mundial de Jovens Empreendedores. Vai ter gravata? Tá perdido. Batendo um papo com a galera. Batendo um papo com a galera lá em Novo Hamburgo, fica na rua Alvício Luiz Klaser, número 141, no bairro Liberdade, a partir das 8 da noite. Mas ele é um empreendedor? Ele é jovem. É jovem. Vamos, uma coisa de cada vez, Heron. Uma coisa de cada vez. Eu quero lembrar que no sábado agora eu e Simone Cabral estaremos na Sociedade de Ginástica em Novo Hamburgo. Venda casada, ó. Tem show, tem show da banda Strike. Olha. E também os DJs Junico e o outro, Rafael De Lucas. E eu e a Simone também fazendo uma sonzeira lá e distribuindo prêmios da Pop Rock. Sociedade de Ginástica nesse sábado. Vai ter barraca do beijo? Novo Hamburgo. Não, mas tem ingresso. A galera que ligar 3477-1071 tá na mão. Quero só lembrar que hoje está fazendo 50 anos que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Em 1958. Copa do Mundo é nossa. Foi a primeira vez que o Brasil encantou o mundo, né? Com seu futebol, com um rapazinho chamado Pelé. É isso aí, o negão aqui, pô. Rapidamente pro Onix, dá pra fazer a Copa do Mundo no Brasil? Dá mesmo? Claro fazer que bem feito? Dá pra fazer como fizemos o Pan-Americano, sem nenhum problema no Rio de Janeiro. Muito bem. É só criatividade, inovação e ação. Vai ter imagem da Copa de 50 no meu show, mano. Olha só. Telmo. Vamos então ao final. Obrigado, obrigado. Eu queria só agradecer aí a galera do Pop Rock, né, aqui do cafezinho, pelo carinho, pelo cafezinho, pela oportunidade, e vou estar durante a eleição permanentemente aí à disposição de vocês. E parabéns, o programa é uma delícia de ouvir e de participar. Que beleza, é uma pena que novamente a cultura ficou escanteada, não falamos nada sobre a cultura. Mas aproveita. Eu lamento. Gente, dá um jeito. Bem, vamos aos grandes pensadores. Viu? É assim mesmo. Vamos às frases dos grandes pensadores. A frase é simples. Eu tô sem erva. Mano, tinha.